História dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe dissera, e foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que haviam adquirido em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E o cananeu estava então na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então moveu dali para a montanha ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E partiu Abrão, caminhando e indo sempre para o sul. E houve fome na terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele perto do Egito, disse a Sarai, sua mulher: eis que eu sei que és mulher formosa à vista. E há de ser que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão, e a ti guardarão com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e louvaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Mas o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, por isso eu a tomei por mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens a seu respeito aos seus homens, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha. E subiu Abrão do Egito para o sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E foi a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde estava a sua tenda no princípio, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes fizera ali. E invocou Abrão ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha ovelhas e vacas e tendas. E não podia a terra suportá-los para habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Então disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Separa-te, pois, de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. E escolheu Ló para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás para o norte, e para o sul, e para o oriente, e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês te darei a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E moveu Abrão as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhos de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. E no 14º ano veio Quedorlaomer,
e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote-Carnaim, e os Zuzins em Ão, e os Emins em Save-Quiriatai, e os Oritas no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a Emispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5, e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens e se foram. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu, que habitava nos carvalhos de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, os quais eram aliados de Abrão. E ouvindo Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus servos, nascidos em sua casa, 318, e seguiu-os até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os bens, e também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Gênesis 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é este Eliezer de Damasco. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado semente, e eis que o filho da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado para a justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E ele lhe disse: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombo. E tomou-lhe todos estes, e os partiu pelo meio, e pôs cada pedaço um em frente do outro. Mas as aves não partiu. E desciam aves de rapina sobre os cadáveres, e Abrão as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Sabes de certo que peregrina será a tua semente em terra alheia, e a servirão e a oprimirão 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual hão de servir, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua semente dê esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenizeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refarrins, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Gênesis 16. E Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, ao cabo de 10 anos que habitava Abrão na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi diminuída aos seus olhos a sua senhora. Então disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a minha injúria. Eu te dei a minha serva por mulher, e vendo ela que concebera, sou diminuída aos seus olhos. Julgue o Senhor entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe como for bom aos teus olhos. E afligindo a Sarai, ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Vou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada pela multidão.
Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Porque disse ela: Não olhei eu também para aquele que me via, por isso se chamou aquele poço Bir-lahai-roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu a Abrão um filho, e Abrão chamou o nome do seu filho, que Agar lhe deu, Ismael, e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Gênesis 17. E era Abrão da idade de 99 anos, e apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não mais se chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que se circuncide todo macho entre vós, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. O nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o macho incircunciso, que não tiver circuncidado a carne do seu prepúcio, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não se chamará mais Sarai, mas Sara será o seu nome. E abençoá-la-ei, e dela te darei também um filho. Sim, abençoá-la-ei, e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e parirá Sara, que tem 90 anos. E disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante de ti. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste mesmo tempo no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de estar com Abraão. Então tomou Abraão a Ismael, seu filho, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus lhe dissera. E era Abraão da idade de 99 anos, quando a carne do seu prepúcio foi circuncidada. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis 18. E apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e confortai o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E eles disseram: Assim faze como disseste. E Abraão foi apressadamente à tenda a Sara, e disse: Apressa-te, faze depressa 3 medidas de flor de farinha, e amassa, e faze bolos. E correu Abraão ao gado, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la.
E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, está na tenda. Então disse, certamente voltarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E Abraão e Sara eram já velhos e adiantados em idade, e a Sara havia cessado de ter o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara dentro de si, dizendo, terei o prazer sendo já velha, também o meu senhor é já velho. E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz sendo já velha. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Tempo determinado voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto teve medo. E ele disse, não, mas riste-te. E levantaram-se aqueles varões, e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Então disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor para fazerem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão e disse, destruirás tu também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, porventura os destruirás também, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão e disse, eis que agora me atrevi a falar ao meu Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura se acharem ali 40? E disse, não o farei por amor dos 40. E disse, não se ire o meu Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30? E disse, não o farei se eu achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao meu Senhor. Se porventura se acharem ali 20? E disse, não a destruirei por amor dos 20. E disse, não se ire o meu Senhor, e falarei só mais esta vez. Se porventura se acharem ali 10? E disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou para o seu lugar. Gênesis 19. E chegaram os 2 anjos a Sodoma tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se para os encontrar, e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E pela manhã vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e entraram com ele em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu pães sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo desde todos os lados. E chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão aqueles homens que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Deixo-as sair a vós, e fazei delas como bom for aos vossos olhos. Somente a estes homens não façais mal, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. E disseram, este homem veio para peregrinar e quer ser juiz, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E fizeram grande força ao varão, a Ló, e chegaram-se para arrombar a porta. Porém os varões estenderam as suas mãos, e fizeram entrar Ló para dentro da casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram os varões a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os fora deste lugar.
Porque vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. E saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. E pareceu aos seus genros que ele zombava. E ao raiar do dia, os anjos apertavam a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. E detendo-se ele, os varões o tomaram pela mão, e a sua mulher, e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no para fora da cidade, e falaram com ele, dizendo: Escapa-te, salva a tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa-te para o monte, para que não pereças. E disse Ló a eles: Assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que me fizeste, dando-me a vida. Não posso escapar-me para o monte, para que me não alcance algum mal, e eu morra. Eis que agora esta cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Deixa-me, peço-te, escapar-me para lá. Não é pequena, e viverá a minha alma. E ele lhe disse: Eis que te tenho aceitado também neste negócio, para não destruir a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer, até que lá chegues. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol saiu sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, da parte do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se pela manhã, de madrugada, e foi ao lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra daquela campina, e viu, e eis que subia da terra fumaça, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, se lembrou Deus de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, quando destruiu as cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temeu habitar em Zoar. E habitou numa caverna ele e as suas 2 filhas. E disse a primogênita menor: Nosso pai é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E entrou a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando se deitou ela, nem quando se levantou. E sucedeu que no dia seguinte, disse a primogênita menor: Eis que eu me deitei ontem à noite com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e entra e deita-te com ele, para que conservemos a semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também aquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Benjamim. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Gênesis 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E disse Abraão de Sara, sua mulher, é minha irmã. E enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Porém veio Deus a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada com o marido. Mas Abimeleque não se chegara a ela. E disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Na sinceridade de meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade de teu coração fizeste isto. E também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e orará por ti e viverás. Se não a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então se levantou Abimeleque de madrugada, e chamou a todos os seus servos, e contou todas estas coisas aos seus ouvidos. E os homens temeram muito. E chamou Abimeleque a Abraão, e disse-lhe: Que nos fizeste, e em que te pequei, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tão grande pecado? Tu me fizeste o que não se devia fazer. E disse Abimeleque a Abraão: Que viste para que fizesses tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. E na verdade também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. E veio a ser minha mulher.
E sucedeu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Esta é a tua beneficência que me has de fazer. Em todo lugar aonde chegarmos, dize de mim: Ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e deu-os a Abraão. E restituiu-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te aprouver. E a Sara disse: Eis que dei a teu irmão 1000 peças de prata. Eis que isto te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão e para com todos os outros. E assim foi repreendida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, e tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21. E visitou o Senhor a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu, Isaque. E circuncidou Abraão a seu filho Isaque, da idade de 8 dias, como Deus lhe ordenara. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me fez rir. Todo aquele que ouvir rirá comigo. E disse: Quem diria a Abraão que Sara havia de dar de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. E fez Abraão um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão zombando. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não há de herdar com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E disse Deus a Abraão: Não pareça má aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é tua semente. E levantou-se Abraão de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e o menino, e despediu-a. E ela partiu e andou errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: Não verei morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou, e ouviu Deus a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Levanta-te, levanta o menino, e pega-o pela mão, porque eu hei de fazê-lo uma grande nação. E abriu de Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou de mulher da terra do Egito. E sucedeu naquele mesmo tempo que falou Abimeleque, e Ficol, príncipe do seu exército, a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra em que peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. E repreendeu Abraão a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado. E disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto. Nem tu mo fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. Então tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. E ambos fizeram aliança. E pôs Abraão 7 cordeiras do rebanho à parte. E disse Abimeleque a Abraão: Que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele disse: Estas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ali juraram ambos. E fizeram aliança em Berseba. E levantou-se Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou Abraão um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis 22. E aconteceu depois destas coisas que Deus tentou a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Então se levantou Abraão de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós.
E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis detrás dele um carneiro preso pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão segunda vez desde o céu. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos a Beerseba. E habitou Abraão em Beerseba. E aconteceu depois destas coisas, que foi anunciado a Abraão, dizendo, eis que Milca também deu à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, deu também ela a Teba, e a Garã, e a Tarras, e a Marraca. Gênesis 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorá-la. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo, eu sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me a posse de uma sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante de mim. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe, ouve-nos, meu senhor, tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra o teu morto na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E falou com eles, dizendo, se é da vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de mim, ouvei-me, e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que me dê a cova de Macpela, que tem no extremo do seu campo. Que me dê pelo seu valor, para que eu a possua no meio de vós por uma sepultura. Ora, Efron estava assentado no meio dos filhos de Et. E respondeu Efron, o Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, não, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e dou-te também a cova que nele há. Na presença dos filhos do meu povo te dou, enterra o teu morto. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra. E falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo, mas se é do teu agrado, rogo-te que me ouças. Darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe, meu senhor, ouve-me. O campo vale 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Enterra, pois, o teu morto. E ouviu Abraão a Efron, e pesou a Efron a prata que este falara aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, segundo o peso corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que está em Macpela, defronte de Mamre, o campo e a cova que nele havia, e todas as árvores que havia no campo, que estavam em todos os seus termos ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão à vista dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois disto, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, defronte de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele havia se confirmaram a Abraão, para possessão de sepultura pelos filhos de Et. Gênesis 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor o abençoara em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. E eu te farei jurar pelo Senhor,
Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse o servo: Se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, tornarei a levar teu filho à terra de onde saíste. E disse-lhe Abraão: Guarda-te, que não tornes o meu filho para lá. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tomarás de lá mulher para meu filho. E se a mulher não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não tornes para lá o meu filho. Então o servo pôs a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. E levantando-se partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, à hora da tarde, ao tempo em que as mulheres saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me faças hoje feliz e mostres beneficência a meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Dá-me de beber um pouco da tua bilha, e ela disser: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos, que seja esta que designaste para teu servo Isaque, e que eu conheça que usaste de beneficência com o meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com a sua bilha sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa de parecer, virgem, e nenhum varão a havia conhecido. E desceu à fonte e encheu a sua bilha e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber, peço-te um pouco da água da tua bilha. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou a sua bilha sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E havendo-lhe dado de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se e vazou a sua bilha no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado dela, calando-se para saber se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. E sucedeu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. E disse: De quem és filha? Dize-mo, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós passarmos a noite? E ela lhe disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e forragem bastante e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me encaminhou à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e contou estas coisas aos da casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E sucedeu que, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: Assim me falou aquele varão, veio a ele. E eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor. Porque estás fora, eu tenho alimpado a casa e lugar para os camelos. Então veio o varão à casa, e desatou os camelos, e deu palha e forragem aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos varões que estavam com ele. E puseram-lhe de comer. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha exposto a minha missão. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito a meu senhor, e ele foi engrandecido. E deu de ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, mulher de meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice. E ele lhe deu tudo quanto tinha. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Mas irás à casa de meu pai e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. E eu disse a meu senhor: Porventura a mulher não me seguirá. E ele me disse: O Senhor, diante de cuja face tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho. E tomarás mulher para meu filho da minha parentela e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha parentela. E se não te derem, serás livre do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse:
Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho pelo qual eu ando, eis que estou em pé junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, a qual eu disser, dá-me de beber um pouco da tua bilha, e ela me disser, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, que seja esta mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com a sua bilha sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, dá-me de beber, peço-te. E ela se apressou e abaixou a sua bilha e disse, bebe e também darei de beber aos teus camelos. E bebi e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos. E inclinei-me e adorei ao Senhor. E bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me encaminhara pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós quereis mostrar beneficência e verdade a meu senhor, dizei-mo, e se não, dizei-mo, para que eu olhe à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma-a e vai-te. Seja a mulher do filho de teu senhor, como o Senhor tem dito. E aconteceu que, ouvindo o servo de Abraão as suas palavras, inclinou-se a terra diante do Senhor. E tirou o servo objetos de prata, e objetos de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. E comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã, e disse, deixai-me ir a meu senhor. Então disse o irmão dela e a sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou ao menos 10 dias, depois irá. E ele disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me ir para que eu volte a meu senhor. E eles disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? E ela respondeu, irei. E despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, se tu mãe de milhares, e possua a tua semente à porta dos que a odeiam. Então se levantou Rebeca e as suas moças, e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou o servo a Rebeca e partiu. E Isaque vinha do caminho do poço de Bir-lahai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E levantou Rebeca os seus olhos e viu a Isaque e desceu do camelo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi de ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 25. E Abraão tomou outra mulher, cujo nome era Quetura. E ela lhe deu a Zinrã, e a Jocsã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E Jocsã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efa, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e enviou-os, ainda em vida, para longe de seu filho Isaque, para a banda do Oriente, a terra oriental. E foram os dias da vida de Abraão 175 anos. E expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho e farto de dias. E foi recolhido ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está defronte de Mamre. O campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitou Isaque junto ao poço de Bir-lahai-roi. E estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, o qual Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, e Adbil, e Mibsão, e Misma, e Duma, e Massá, e Hadad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelas suas tendas. 12 príncipes segundo as suas famílias. E foram os anos da vida de Ismael 137 anos. E expirou e morreu e foi recolhido ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito, enquanto se vai para Sur.
ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. E orou Isaque ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor lhe foi favorável, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. E ela disse, se assim é porque sou eu assim, e foi consultar ao Senhor. E disse-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E uma nação será mais forte do que a outra nação, e o maior servirá ao menor. E cumpriram-se os seus dias para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, todo como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. E chamaram o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando os teve, e cresceram os meninos. E era Esaú varão entendido na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem liso, habitava em tendas. E Isaque amava a Esaú porque comia da sua caça. Mas Rebeca amava a Jacó, e Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me comer, peço-te, desse guisado vermelho, pois estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, a Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões do lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E sucedeu que, estando ele ali muitos dias, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Então disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? E quase o povo da terra se deitou com a tua mulher, e tu trouxeste sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoara. E engrandeceu-se o varão e ia crescendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus os entulharam e encheram de pó. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te fizeste do que nós. Então Isaque partiu dali, e acampou no vale de Gerar, e habitou ali. E tornou Isaque a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que seu pai lhes chamara. E os servos de Isaque cavaram no vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, as águas são nossas. E chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por este contenderam. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e por este não contenderam. E chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e frutificaremos na terra. E subiu dali a Birseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda.
E abriram ali os servos de Isaque um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois que me odiais, e me lançastes de vós? E eles disseram: Vimos claramente que o Senhor é contigo. E dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que nos não faças mal, como nós te não tocamos, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. E despediu-os Isaque, e eles se apartaram dele em paz. E sucedeu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e lhe anunciaram acerca do poço que haviam cavado, e disseram-lhe: Achamos água, e chamou-o Seba. Por isso se chama o nome daquela cidade Birseba, até o dia de hoje. E era Esaú da idade de 40 anos, e tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E foram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca.